Talvez um dos movimentos políticos com maior evidência hoje no Brasil seja o MBL. É um movimento liberal e no que eles se propõem a ser, a defender, eles são muito bons. Não dá pra negar. Se eu fosse um liberal, eu me sentiria muito bem representado por um movimento como o MBL. O MBL é um bom movimento liberal. Eles são bem estratégicos, sabem se comunicar muito bem com o público pelas redes sociais. Os membros do movimento também têm uma boa desenvoltura na hora de apresentar as ideias e sabem chamar a atenção. E o mais importante é que até onde se sabe, o MBL é um movimento 100% financiado com recursos privados, através de doadores e venda de produtos relacionados ao movimento. Então, desde que não haja dinheiro de impostos financiando o movimento, ou melhor, dinheiro roubado do povo, ninguém pode atacar o movimento enquanto instituição. Eles são uma instituição voluntária. Se você se identifica com os ideais que eles pregam, você vai lá e se junta a eles. Você contribui com eles se você quiser. Ao contrário do que acontece com a maioria dos outros movimentos que recebem dinheiro fruto de impostos para se sustentar. Ou seja, o seu e o meu dinheiro é utilizado para bancar movimentos como CUT, MST, MTST. Então, enquanto instituição, o MBL é um movimento 100% genuíno e é impossível criticá-lo nesse ponto. O máximo que podemos fazer, e é isso que eu vou fazer aqui, é julgar o movimento pelo que ele defende. Um ataque aos argumentos e às posições deles. E já pegando o embalo nisso que eu disse, é bom deixar claro que esse vídeo aqui não é um ataque ao MBL em si, mas um ataque a algumas das ideias que estão por trás da agremiação, fechou? É lógico que seria muito baixo da minha parte atacar o MBL somente pelas atitudes contraditórias de alguns membros do MBL. Seria muito fácil eu chegar aqui e dizer que um ou outro integrante do MBL apoiou multa para sonegadores, que um ou outro apoia o aborto, que fulano de tal se diz liberal, mas apoia a proibição de drogas. Essas contradições acontecem a todo momento entre os membros de qualquer instituição voluntária, como a igreja, por exemplo. Você não pode reprovar toda a existência de uma instituição pelas ações de um ou outro membro dela. Mas sim, você pode reprovar uma instituição pelos valores fundamentais que formam o beabá do movimento, por assim dizer. Dito isso, esse vídeo aqui vai acabar sendo uma crítica não somente ao MBL, mas ao movimento liberal em geral. E o que eu vejo do liberalismo? Sinceramente, eu vejo os liberais como aqueles que estavam indo pelo caminho certo, estavam quase alcançando a verdade, mas desistiram no meio do caminho. Como assim? Um liberal, ele defende a liberdade, defende a propriedade privada e defende o capitalismo como sistema econômico, assim como um libertário normalmente defende. Só que só até certo ponto. Eles não defendem essas coisas porque é o certo a se fazer, mas porque convém, pela utilidade que essas coisas podem ter para uma sociedade. O que significa que eles não seguem a ética à risca. Eles seguem o utilitarismo. E assim sendo, eles também acreditam na necessidade de um Estado. Porque na visão utilitária das coisas, você deve sempre aderir àquilo que promova o maior bem-estar possível, mesmo que isso traga alguma violação à propriedade de alguém. E os liberais defendem isso. Eles legitimam o monopólio estatal do uso da força e da criação e aplicação da lei, porque na visão dele, isso seria necessário para promover a paz e a felicidade. Então já começa por aí. Os liberais apoiam a coerção e o roubo do Estado. Mesmo que mínimo, mas apoiam. Em geral, os liberais também podem ser considerados como minarquistas, que é o nome que se dá a um defensor de Estado mínimo. Eu também pensava assim. E eles defendem que o Estado deva assumir o mínimo de funções possíveis dentro de uma sociedade e se manter cobrando o mínimo de impostos. E é óbvio, é um fato inquestionável que quanto menos Estado, mais prosperidade. Só que tem uma coisa, enquanto houver imposto e monopolização de serviços por parte de alguma instituição, isso sempre representará uma violação da ética. E portanto é um grande erro.
Porque não importa se o roubo é de R$ 1 ou de R$ 1.000. Se você aprova Estado e imposto, mesmo que mínimo, você ainda defende violação de propriedade. E apoiar isso é muito feio. Vai por mim. Apoiar a democracia, que traz consigo a alternância de poder e a decisão da maioria se sobrepondo às decisões individuais, são coisas que fazem com que a visão das pessoas seja muito a curto prazo. E isso é uma das coisas nocivas que o MBL aprova. Aprova que sejamos submissos à decisão de burocratas escolhidos por uma parcela da sociedade. E uma das coisas que eu nunca vi o MBL defender é o separatismo. E eu nem preciso vir aqui falar dos benefícios do separatismo, até porque eu já tenho um vídeo exclusivo sobre isso. Mas é sempre bom reafirmar que é uma das piores incongruências um movimento se proclamar liberal e não apoiar que indivíduos possam se retirar de uma entidade, a qual eles não se identificam, e formar uma nova. Então não me parece uma decisão muito inteligente, MBL. Outra que os liberais, cara, são os que mais acreditam no Estado como tendo uma boa finalidade. Eu nunca vi. Como bastião de toda justiça e prosperidade. É incrível isso. Eles creem na necessidade do Estado como ninguém. Nenhum esquerdista acredita tanto no Estado como o liberal. Um esquerdista até acredita no Estado como um meio de se abolir a propriedade privada e fazer valer o coletivismo. E depois que essas coisas são atingidas ao máximo, o Estado não tem mais serventia alguma para um comunista. Já um liberal não. Ele acredita com todas as forças que o Estado tem papéis importantes na sociedade. É que nós vamos nos infiltrar no Estado, e o Estado agora vai ser eficiente. Nós vamos desinchar o Estado, mas vamos fazer com que ele continue nos trazendo segurança e justiça de qualidade. E cara, no fim dá no mesmo. Porque enquanto o Estado tiver as armas e enquanto ele tiver as leis, é tudo o que ele mais precisa para se perpetuar. E os liberais, bem como o MBL, apoiam isso. Apoiam que você seja eternamente roubado e escravo dessa instituição maligna. Atualmente, o MBL vem sendo tratado como os representantes da direita e da liberdade. E esse é um grande perigo para os verdadeiros defensores da liberdade. Por que o MBL não defende a liberdade de fato? Aquele que defende a existência de um Estado nunca pode ser considerado defensor da liberdade. E enquanto movimentos como o MBL assumem o posto de defensores do capitalismo de livre mercado e da propriedade privada, os verdadeiros defensores desses conceitos são tirados de cena. O que faz com que o debate na sociedade seja entre os defensores da repressão da liberdade, ou seja, a esquerda, e os falsos defensores da liberdade, os liberais, que são todos estatistas. Agora, se você já percebeu o desastre que são os liberais na esfera econômica, aplaudindo o monopólio estatal, você tem que ver como eles são na área da moralidade e de bons valores. Uma negação. Eles nem sequer se dão ao trabalho de defender os valores civilizacionais que formam toda a nossa sociedade ocidental. E esse é um prato cheio para a esquerda que visa destruir tudo aquilo que nos torna seres civilizados. E nós, conservadores, sabemos disso. Só que o MBL não se importa com isso. Afinal, eles não são conservadores. E eu nem espero que eles sejam. Mas é muito triste ver que um movimento que pretende combater a esquerda não está disposto nem a tratar da maior estratégia da esquerda, que é a de se infiltrar na cultura para enfraquecê-la. Então realmente é muito decepcionante. E assim, eu não estou impondo que o movimento liberal acate também princípios conservadores. Mas é fato que se você tem por objetivo derrubar a esquerda, e é isso que teoricamente ele se propõe a fazer, né? Você deve propagar a importância de preservar as boas instituições da nossa sociedade, o fortalecimento da família e da religião. Porque é exatamente isso o que mais dificulta o avanço do comunismo no Brasil. Enfim, essa é a minha opinião sobre o MBL. Você pode discordar de alguns pontos, mas é bom dizer que eu não quis em nenhum momento demonizar quem supostamente está do nosso lado nessa luta pela liberdade. Mas são críticas sinceras a algumas ideias um pouco maléficas do liberalismo.
Eu espero que você tenha gostado, então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.